Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a essa terceira edição de webinars da Escola Politécnica. Hoje nós temos como tema Transformação Digital, Mitos e Verdades. Isso faz parte de uma série de webinars que nós estamos fazendo para os estudantes da pós-graduação da Escola Politécnica da PUC Paraná. Os entrevistados que nós temos nessa noite são esses aqui. Temos o professor Cláudio Navarro. O professor Cláudio Navarro é mestre em Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e possui pós-MBA em Gestão Empresarial pela ESIC Business e Marketing School. Há 23 anos, ele atua como engenheiro e gerente de desenvolvimento para sistemas embarcados e telecomunicações na Siemens, tanto Brasil como Alemanha, também na Bematec e na Whirlpool. Também está conosco o professor Fernando Deschamps. Bom, o professor Deschamps ele é professor adjunto da PUC Paraná, vinculado ao programa de pós-graduação em Engenharia e Produção e Sistemas. E na UFPR, ele é vinculado ao Departamento de Mecânica. Ele coordena e participa de projetos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e no exterior em áreas relacionadas à transformação digital da indústria. Quero falar também que a Escola Politécnica da PUC Paraná, por meio da Academia de Engenharia, apresenta diversos cursos de especialização relacionados ao tema deste evento. Estão ainda abertas as inscrições para os seguintes cursos: Engenharia e Gestão da Indústria 4.0, Produção Flexível e Inteligente, Engenharia e Tecnologia para a Indústria 4.0, Fábricas Inteligentes e Conectadas, Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos na Indústria 4.0 e Gestão Ágil de Projetos em Engenharia e Indústria 4.0. Todos esses cursos exploram as novas tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 e a sua aplicação para a construção de uma fábrica inteligente e conectada. Muito bem, dito isso, eu queria pedir a vocês, por gentileza, se possível, que fizessem a inscrição no canal, ali embaixo naquele botãozinho vermelho, por favor, ajuda bastante a gente. E também, se possível, aquele gostei, né? Aquela mãozinha ali, gostando do evento. Também está conosco no chat. No chat nós temos aí os professores Vilmar Abreu e professor Anderson. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, você pode colocar ali. Automaticamente eles estão fazendo essa mediação e passam para a gente. E nós daí fazemos essa pergunta aos professores aqui. Fique à vontade, pode fazer sua pergunta, mandar ali pelo chat do YouTube. Professores, por gentileza, eu vou começar a primeira pergunta com o professor Navarro. Professor Navarro, por favor, a transformação digital é considerada como um tema de extrema importância para as empresas. Professor, na sua opinião, por que esse tema tem ganhado tanta relevância nos últimos anos? As empresas que não surfarem, não pegarem essa onda aí, né? Estão realmente fadadas à falência, ao fracasso? Boa noite novamente, Afonso. Mitos e verdades, né? Eu acho que a questão da falência ou fracasso vem de um reflexo matemático. Quando a gente fala de transformação digital, deixa eu voltar lá em 1965 pela lei de Moore, que a cada 18 meses a capacidade de processamento vai dobrar. Bem, quando você está começando a curva exponencial, a impressão que dá é que é uma linear, mas chega um momento dela que ela é um taco de rocket, né? Ela sobe. E nós estamos nesse exato momento da tecnologia. Ela está muito rápida. Ela está proporcionando muitas mudanças, transformações muito rápidas. Então, se o teu concorrente, vamos pegar uma parte empresarial, na indústria, se o teu concorrente começa a se transformar digitalmente antes do que você, o resultado dele vem exponencialmente antes do que o seu. Chega um momento que você não alcança mais ele. Então, essa é a questão da falência. E a falência significa se transformar também. O que? Você mata um negócio e cria outro com a experiência do passado. Então, nós somos resilientes e vamos nos transformar resilientes. Então, o segredo vem nós estamos no momento da exponencialidade. Então, empresas exponenciais, situação exponencial. Essa é a questão. Então, assim, não dá mais para perder tempo. Entendi. Corre. Esse é o impacto. Entendi. Professor Deschamps, por gentileza, depois desse comecinho aí um pouco turbulento aí, né? Eu queria comentar, sabe que essa palavra transformação digital tem sido usada aí em muitos contextos. Eu tenho visto aí muitos contextos sendo usados, mas a pergunta que eu faço ao senhor que tem trabalhado com isso, tem feito várias pesquisas, existe algum consenso a respeito desse termo? O que é realmente transformação digital?
Bom, boa noite a todos e a todas, boa noite Navarro, boa noite Afonso. Olha, Afonso, vou te dizer, consenso hoje em dia é uma coisa muito difícil de a gente conseguir, né? E quando a gente olha tanto para o meio acadêmico quanto para o meio prático, não é muito simples de a gente falar nessa palavra, né? Tem muita gente que associa a transformação digital à aplicação, a simples aplicação de um conjunto de tecnologias, tá? E não é bem isso, pegando um pouco o gancho naquilo que o Navarro estava falando, né? A ideia da transformação digital é você aplicar as tecnologias de forma exponencial, usar a tecnologia como uma alavanca para que você possa conseguir um melhor desempenho nos seus negócios, né? Então, o consenso que se tem, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista acadêmico, é que a transformação digital é justamente esse processo, né, essa jornada de aprendizado no uso da tecnologia como esse habilitador para que você possa atingir um novo desempenho e que, de alguma forma, acaba mudando um pouco a natureza da competição em determinados nichos de mercado, né? A gente pode até usar como exemplo, né, coisas bastante conhecidas do nosso dia a dia, o Uber, o Spotify, né? Eles acabaram mudando a natureza da competição nas indústrias em que eles se inseriram, né? Exemplos aqui do nosso dia a dia, né, agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, né, vários pequenos negócios estão tendo que ter um certo impacto digital, justamente porque precisam, de alguma forma, vender, precisam alcançar os seus clientes, né? Então, de alguma forma também se transformando digitalmente para poder obter esse melhor desempenho, né? Entendi. Professor Fernando, aproveitando que o senhor está falando aí também, eu sei que o senhor recentemente fez algumas pesquisas aí com empresas no Brasil, na Alemanha, né, no setor industrial, a respeito desses objetivos aí de aplicação na tecnologia digital, na transformação digital, né? Eu queria saber o seguinte, quais são as principais diferenças que o senhor viu entre os resultados, tanto no Brasil como na Alemanha? Então, Afonso, a gente fez algumas pesquisas aqui no Brasil e na Alemanha, em que a gente estava tentando entender melhor como que essas tecnologias que são comumente associadas à transformação digital, elas têm sido aplicadas dentro do contexto das empresas, né? Então a gente, de fato, acabou olhando mais para o meio, para o setor industrial, né? Dentro desse contexto daquilo que a gente comumente acaba chamando de indústria 4.0. A gente considera a indústria 4.0 como esse processo de transformação digital das indústrias, né? A transformação dos sistemas de produção em sistemas físicos cibernéticos que têm uma conexão com a internet e que fazem de um novo uso da tecnologia para alcançar melhor desempenho. Então, aqui no Brasil, a gente entrevistou mais ou menos, a gente, na verdade, elaborou um questionário e aplicou esse questionário obtendo resposta de mais ou menos umas 70 empresas do setor metalmecânico aqui de Curitiba e região metropolitana, e na Alemanha a gente obteve respostas de mais ou menos umas 30 empresas da região da Bavária Superior, né, que é perto, ao norte de Munique, né, a nossa parceira na Alemanha foi a Universidade de Ingolstadt, né, e o que a gente assim fez com o questionário foi tentar entender, né, dentre um conjunto de tecnologias, mais ou menos umas 20 tecnologias que a gente comumente então associa a essa ideia de transformação digital, como que essas tecnologias têm sido aplicadas, com qual objetivo, né, e dentro de quais principais áreas dentro do contexto dos sistemas de produção, né. As áreas a gente fala de gestão, de cadeia de suprimentos, de capacidade, de processos de produção e assim por diante. Bom, a gente percebeu que existem duas coisas em comum no Brasil e na Alemanha, né? A primeira coisa em comum é uma grande preocupação com a segurança cibernética, com a cybersecurity, como a gente chama, né? Então as empresas elas já perceberam que isso acaba sendo quase que um fator habilitador para que elas possam começar essa jornada de transformação. O segundo ponto que a gente viu aqui em comum, que é a grande preocupação e o intuito em aplicação dessas tecnologias para melhorar a confiabilidade dos sistemas de produção. Eles querem ter sistemas mais confiáveis que consigam responder de uma maneira mais sustentável, tanto do ponto de vista do negócio quanto do ponto de vista do processo produtivo. Tá? Diferenças que a gente acabou percebendo, né, e talvez duas diferenças principais, né? A primeira é que o segundo principal objetivo no Brasil é voltado para a qualidade, então é uma grande preocupação com a aplicação das tecnologias para aumentar a qualidade de produtos, principalmente, né? E na Alemanha eles estão muito preocupados com a questão de velocidade, de aumentar a rapidez com que eles estão conseguindo entregar esses produtos no mercado. E um outro fator de diferenciação é a questão do estágio evolutivo, né? No Brasil a gente ainda está aplicando muitas das tecnologias pensando em melhorar a nossa infraestrutura, né? Então tecnologias aqui que estão sendo mais aplicadas são tecnologias principalmente de sensores inteligentes, internet das coisas. Lá na Alemanha, aparentemente, isso já está mais
ou menos consolidado, e as tecnologias que eles têm aplicado mais comumente são tecnologias de análise de dados para poder fazer sentido de todas essas informações que eles têm coletado já com essa infraestrutura que eles construíram. Tá? Entendi. Afonso, posso dar uma complementada? Claro. Em 1999, eu estava na Alemanha e eu estava dentro da fábrica da Siemens, a maior fábrica da Siemens na área de telecom. 99, a fábrica já tinha robôs buscando componentes eletrônicos. 99. Não eram pessoas buscando. 99. Então, falando aqui, 21 anos atrás, a fábrica já era automatizada. E daí bate com o que o Fernando acabou de colocar, eles já estão utilizando a tecnologia. Então, aquela história, eles já estão avançados no uso da tecnologia. E aí que a gente começa a pensar no Brasil, precisamos correr atrás disso. Entendi. Enquanto a gente ainda está no estágio de infraestrutura, de montagem da nossa infraestrutura, né, eles já estão numa fase em que eles estão pensando como é que eles fazem melhor uso dessa infraestrutura que eles construíram. Né? Isso. Entendi. Aproveitando, Navarro, você estava comentando rapidamente aí, eu sei que você trabalhou, ajudou, na verdade, a transformar aí uma plataforma digital de um jornal importante aqui do estado do Paraná, eu diria talvez até o principal, o maior jornal aqui do nosso estado, né? A pergunta que eu faço é, primeiro, quais são os pontos mais relevantes que você pode compartilhar com a gente? E segundo, quais foram os principais desafios dessa empreitada aí? Essa foi uma grande empreitada para mim, um grande desafio na minha carreira realmente. Porque vamos pensar na primeira palavra, propósito. Jornal existe há anos. E o propósito de um jornal é colocar uma informação de qualidade para as pessoas. O jornalista, o profissional, a função dele é não criar fake news. Então, ou seja, há 100 anos, que é o que esse jornal tem aqui no Paraná, 100 anos de idade, ele já fazia esse trabalho de qualidade, de transferir a informação com qualidade. Só que ele criou-se para todo mundo, no mundo todo, que a informação de qualidade lá é de graça. O conceito cultural, de graça, porque os jornais ganhavam dinheiro com classificados, propaganda. O Google veio transformando digitalmente esse mercado de propaganda. Então, hoje a gente quer que no Google pare de mandar propaganda pra gente, né? A gente visita um site, tá lá o tempo todo pop-ups de propagandas. Então, ou seja, ele transformou digitalmente esse mercado de venda de anúncios e tirou a receita dos jornais. Só que o jornal, o propósito dele não era vender anúncio, ele ganhava dinheiro dessa maneira. O propósito dele é vender informação de qualidade. Então, todos os jornais tiveram que entender uma coisa: qual é o meu propósito? Então, o meu propósito não é a tecnologia. A tecnologia, ela é meio. O propósito é um bom trabalho do jornalista com uma boa informação. Só que essa informação precisa chegar no seu usuário o mais rápido possível. Não estou falando do papel. Então, não importa se a informação está no papel, está no e-mail, está no digital. A informação está lá, é o jornalista. Agora, a transferência da informação, essa foi a transformação digital dentro desse jornal. Eles tinham uma ferramenta muito boa, mas muito pesada, que deu sustento para eles no tempo que você precisava do impresso, toda essa mecânica da tecnologia do passado. Com a mudança do negócio, e você tem que vender agora, ganhar dinheiro com o teu verdadeiro propósito, que é o conteúdo, a tecnologia do passado não atendia mais, porque ela foi criada para um outro propósito, ganhar dinheiro com propaganda. Então você muda completamente o teu propósito. Então, se você tem um propósito claro e você sabe disso, você correu. Então, qual foi o nosso propósito dentro desse jornal? Literalmente, jogar toda a tecnologia do passado no lixo. No lixo. Nós literalmente desligamos o sistema e colocamos outro no ar. Tá, mas em qual parceiro a gente foi buscar essa solução para colocar no ar? Não tem parceiro no mercado nessa área dessa transformação digital. A equipe teve que se transformar digitalmente. As pessoas, a minha área ali, de quase 30 desenvolvedores, teve que repensar a sua forma de desenvolver as coisas e criaram, num tempo recorde de 8 meses, 6 a 8 meses, uma nova plataforma que trocou. O jornal simplesmente ele desligou uma plataforma antiga que estava consumindo quase $30 mil por mês de Amazon, de nuvem, $30 mil por mês. Foi em 6 meses do zero, a gente começou a desligar. Em 8 meses, houve uma redução de $7 mil, $6 mil por mês de consumo. Uau, ou seja, você teve uma redução de custo muito forte e o jornal começou a entregar a notícia mais rápido que o Google conseguia fazer a questão da negociação, porque a negociação do Google para propaganda é um robô. O jornal consegue hoje entregar mais rápido usando as plataformas da Amazon, novas tecnologias de ponta,
entrega o conteúdo mais rápido do que a Google consegue negociar. Isso foi um problema para o jornal, porque ele também ganha dinheiro colocando anúncio do Google no site. Ele começou a perder dinheiro por ser transformado muito mais rápido. Então, mas o conteúdo, o propósito, continuava a transmitir a mídia. E isso não pode ser perdido. Porque, caso contrário, nós vamos ter um mundo virado de fake news. Então, a transformação digital foi, troca a ferramenta, faz uma redução de custo tremenda, mas uma monstra redução de custo. E hoje, o jornal consegue mudar sua cara, mudar seu conteúdo, compartilhar conteúdo muito rapidamente, sem travas, sem estar com o passado pesado para trás. Então, imagina você estar correndo com uma mochila pesada, você simplesmente solta aquela mochila. Você vai correr muito mais rápido, mas você continua sendo você. Então, essa foi a transformação desse jornal. É conseguir sair desse vórtice, onde o principal desafio não foi a tecnologia em si. O principal desafio foi fazer as pessoas acreditarem que era possível. Ok. Acho que essa é o grande ponto. Tudo passa por pessoas. Tecnologia é apenas um meio. Entendi. Você falando em desafios também aí, né? Imagina, eu me coloco na posição assim, de um empresário que tem essa preocupação de transformação digital. E a pergunta que eu queria fazer, professor Fernando, é o seguinte: para eu iniciar essa jornada, qual seria a principal dificuldade que eu, como empresa, tenho? Então, vou de novo pegar um pouco o gancho daquilo que o Navarro já comentou, né? Eu acho que a chave aqui são, de fato, pessoas, né? E entender qual é o papel das pessoas nessa jornada de transformação. Elas são chave, né? Mas alguns outros pontos que eu destacaria, né? E talvez, se eu precisasse escolher um ponto principal para fazer isso, né, é entender qual é o papel da forma pela qual você vai gerenciar esse projeto de transformação, né? A primeira coisa, né, é tentar entender qual é o estágio em que você está e qual é o estágio onde você quer chegar, né? Eu acho que ter essa clareza de propósito, como o Navarro falou, né, ele comentou essa questão do propósito lá no início da resposta dele, né, isso eu acho que é de extrema importância. Né? Saber quais são as suas competências e quais são as competências que você precisa desenvolver na sua equipe, né, para poder construir aquela visão de futuro que você almeja ou que você espera chegar, né? E tudo passa então por essa organização, por habilitar as pessoas para que elas possam de fato criar este novo futuro, né? Como o Navarro comentou na resposta dele, né? O pessoal da Gazeta do Povo percebeu que não existia, na verdade, uma tecnologia já pronta, já consolidada, que eles pudessem ir lá e comprar, né? Bom, se possivelmente existisse essa tecnologia pronta, não seria transformação digital, né? Você, na verdade, iria às compras, iria ao mercado, pegaria e plugaria lá no seu sistema e está tudo funcionando, tudo beleza, né? É necessário gerar esta nova mentalidade, essa mentalidade em que você está explorando, né? Então, a maneira pela qual você tem que gerenciar esse projeto, ela é muito exploratória, né? Você tem que dar passos pequenos para você ir reduzindo a incerteza e reduzindo o risco, para que você possa, de fato, ir construindo esse futuro de forma gradativa, né? Esse entendimento do custo-benefício, né, é uma coisa que, geralmente, nesse tipo de projeto, ela não está clara de início, não está clara de partida, né? É muito difícil para grandes empresas entenderem isso, porque a maior parte dessas grandes empresas, elas estão acostumadas com aquele grande projeto, né? Com um grande projeto em que você tem certezas, né? E que você consegue projetar o que você vai ter daqui a 1, 2 anos, né? E aí você investe um grande volume de recursos e com certeza você chega naquele ponto, né? Quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando de coisas muito novas, como eu tinha comentado na minha resposta anterior. A gente está falando de coisas que estão mudando a natureza da competição, né? Então são coisas que são extremamente exploratórias, né? Assim como o Navarro falou. São coisas que você tem que fazer de maneira gradativa, entendendo o estágio em que você está, entendendo o que você precisa fazer na sequência para poder evoluir de estágio, né, e indo adiante nesses pequenos passos. Tá? Entendi. Aproveitando a deixa que você deu a respeito de pequenos passos, eu queria saber o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho naquela discussão que nós tínhamos antes. Professor Cláudio, por gentileza, aquela experiência que o senhor teve no jornal, ok? Eu queria que comentasse rapidamente quais seriam esses passos, quais são os passos para realizar essa transformação digital. O primeiro dele não tem o que fazer a não ser fazer alguma coisa. É risco. O professor Fernando colocou muito bem colocado. As incertezas, elas estão lá.
Então não adianta esperar a certeza, não dá mais. Agora é construir a certeza no meio da incerteza. Então acho que esse é o primeiro, é coragem, é resiliência, né? Uma palavra bem forte que a gente usa na engenharia, você precisa disso. Mas acho que um dos primeiros passos é estratégia. Não existe produto bom para uma estratégia ruim. Então, qual que é o propósito? Onde você quer chegar? Gente, pensa nisso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro você arruma, mas uma estratégia boa, ela tem que partir de dentro da sua empresa. Não adianta eu no mercado comprar uma boa estratégia. Ela não é sua, não conquistou, não vai conquistar. Ponto 1, estratégia. Tem uma boa estratégia, pensou, planejou, fez o que quer fazer, e tem muitas ferramentas boas para ajudar. Segundo passo, faz um projeto piloto, erre rápido para aprender mais rápido ainda. Você não tem mais que fazer projetos grandes, muito bem colocado, Sr. Fernando. Acabou o tempo dos projetos grandes. Nós estamos no mundo exponencial, então é muito rápido as coisas. Tenta, pilota, se prepara para, a palavra da moda, pivotar, quer dizer, girar, mudar, se adaptar. Mas tem que ser muito rápido. Disso, você vai entrar num ponto onde as universidades são extremamente vitais para a gente. Capacitações. O conhecimento necessário para fazer a transformação digital não está no mercado hoje, como estava muitas tecnologias no passado. Está difícil. Então, assim, é muito novo. E esse novo está dentro da academia. Então, nós precisamos dessas capacitações. Precisamos de webinars como esse. Precisamos de cursos como a PUC está oferecendo. É extremamente vital. Depois você vai precisar do seguinte, expert em dados. Fazendo uma brincadeira aqui, tem uma definição de Big Data de Dana Ariely, que eu adoro ela. Dana Ariely diz que Big Data é que nem sexo para o adolescente. Todo adolescente está falando o que está fazendo, todo adolescente diz que sabe fazer sexo, todo adolescente acha que todo mundo está fazendo, mas no fundo não está fazendo nada. Então assim, gente, Big Data não é coisa simples, é estatística pura, é inteligência pura, é estudo puro. Então, ou seja, você precisa criar os experts. E não é assim, eu sei trabalhar com dados, eu sou um cara de banco de dados. Não é isso. É uma pessoa que sabe extrair inteligência dos dados. Você precisa ter essas pessoas na tua equipe. E depois é transformar-se digitalmente. Você está com a ferramenta, transforme-se, e daí pense como é que você vai levar isso para o mercado. Uhum. Excelente. Um pouco da receita do bolo. Legal, ótimo. Professor Deschamps, eu tenho ouvido falar aí também sobre a tal da manufatura digital dentro do ambiente da indústria. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, nesse processo de transformação digital aí, eu queria saber se o senhor poderia explicar para nós um pouco mais sobre o que é, afinal de contas, essa tal de manufatura digital. Beleza, Afonso. Então, quando a gente fala de manufatura digital, a gente está sendo bem localizado, então, nessa questão da aplicação industrial da transformação digital, né? E como a gente já comentou anteriormente, assim, do ponto de vista da indústria, existem diversas tecnologias digitais que já são aplicadas há bastante tempo para projeto de produto, para controle de processos, para supervisão de sistemas de produção, planejamento desses sistemas e assim por diante, né? Quando a gente está falando de manufatura digital, a gente, de fato, está falando do uso de esse conjunto de tecnologias de forma a gente conseguir gerar uma representação digital desses sistemas de produção ou dos produtos, né? Então assim, de produtos ou de processos, né? De forma a que a gente consiga habilitar novas formas de desempenho com base nesses sistemas, né? Então, um exemplo, né? Assim, você tem lá o teu sistema de produção, a tua fábrica com as tuas linhas de produção, as tuas máquinas, os teus equipamentos, e o que você faz? Você gera uma representação virtual que a gente costuma chamar de gêmeo digital ou digital twin, né? Desse teu processo, desse teu sistema produtivo, né? E com base nesse teu gêmeo digital, você pode começar, por exemplo, a rodar algumas simulações para ver como que esse teu sistema ele vai se comportar uma vez que você eventualmente faça algum tipo de modificação nesse sistema de produção. Então você pode fazer algumas simulações virtualmente antes que você promova as alterações, tá? Mais do que isso, né? No nível superior de desempenho, inclusive, esse teu gêmeo digital, ele pode estar coletando informações desse teu sistema de produção de forma online, né? E à medida que esse teu sistema ele vai funcionando, esse teu gêmeo digital, ele está simulando o funcionamento desse sistema com base em dados que são dados reais, que estão sendo coletados, 2 ou 3 passos na frente. E aí ele já pode identificar e detectar eventuais problemas que você vai ter nesse teu sistema, né? E permite que você consiga agir tanto de forma preventiva
preventiva quanto de forma corretiva de maneira antecipada, né? Então isso é muito bom, né? Num esquema vamos dizer assim, maior ainda, né? Esse teu sistema de simulação, esse teu gêmeo digital, ele pode eventualmente perceber como que você tem que configurar esse teu sistema de produção para que você consiga dar conta, né, daquilo que você tem que fazer, dos pedidos que você tem na tua carteira, dos produtos que você tem que fabricar no período posterior, né? Então ele vai te ajudar justamente a aumentar essa tua agilidade, aumentar a tua flexibilidade, aumentar a tua velocidade de entrega, que são algumas das coisas que a gente inclusive comentou anteriormente em outra resposta ali, quando eu estava comentando sobre o pessoal da Alemanha que está geralmente querendo mais velocidade, né? Então, espero que consiga ter esclarecido um pouquinho sobre isso. Né? Legal, obrigado mesmo. Eu recebi aqui por a mensagem do professor Anderson, a Carla Padilha. Ela está fazendo aqui uma pergunta para vocês. Com base nas experiências dos professores, podemos acreditar que com essa pandemia teremos grandes mudanças de mindset dos grandes gestores para implantar de vez a transformação digital? Então, deixa eu colocar um ponto, reforçar que o professor Fernando colocou, pessoas. A pandemia está mudando o nosso modelo mental, nosso modelo de viver, modelo de agir. Nós vamos estudar logo, antes pandemia, pós-pandemia. A Europa já está dizendo que a única situação econômica pior que essa pandemia foi a Segunda Guerra Mundial. Então, olha o impacto no modelo mental e das reações das pessoas. Então, ou seja, não dá... Depois dessa pandemia, ou depois que as coisas estabilizarem, não dá mais para agir como agimos no passado. Não tem mais, porque o mundo está focado no único ponto. Resolver esse problema. Então, assim, vamos ter que mudar. Home office. Não dá para fazer home office, perda de performance. Nós estamos trabalhando home office. O pessoal do Vale do Silício já está falando em anywhere office. Quer dizer, em qualquer lugar. Então, essa mudança de mindset, ela vai ocorrer. Não, mas os grandes diretores, as grandes empresas são ainda dinossauros que não são capazes de mudar. Não, desculpa, essa pandemia vai doer muito no bolso deles, está tirando o sono dessa pessoa, eu duvido que ela não vá pensar de forma diferente depois disso. Então, muita coisa que se criou depois dessas grandes pandemias, dessas grandes crises, desses grandes conflitos. Vamos criar. Graças a Deus, dessa vez, não é uma guerra, e sim é uma guerra do mundo todo contra um vírus. Então, vamos sim sair disso e vamos mudar. Temos que mudar. Quem não mudar, daí desculpa. Daí eu volto na tua primeira pergunta, Afonso. Falência. Olha. E pegando um gancho aí no que o Navarro falou, né? Eu acho que a palavra-chave aqui é resiliência, né? As pessoas estão aprendendo, né? E as empresas estão aprendendo a se tornar cada vez mais resilientes, né? De dobrar, mas não quebrar, né? E eu acho que a transformação digital, sob esse sentido, ela está ajudando as empresas a se tornarem mais resilientes, né? No mundo em que, eventualmente, essas contingências, né? Que hoje é uma pandemia, mas daqui a algum tempo a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Tinha até um meme que eu acho que a maior parte de vocês deve ter recebido, né? Qual foi o elemento acelerador da transformação digital na empresa de vocês, né? Foi o CEO, o presidente da empresa? Foi o CIO, o diretor de tecnologia? Ou foi o coronavírus, né? De fato, né? Agora a gente está observando que para muitas empresas, para muitos setores de negócio, o coronavírus tem sido um grande acelerador da transformação digital. Ou faz ou vai à falência, né? Como foi dito aí, né? Legal. Como é que é? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho... Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Já dizia a música de Homem com H. Então agora sim, então vamos precisar de muitos homens e homens com H e muitas mulheres com M para mudar daqui para frente. Gente, não tem o que fazer. Corre e vamos mudar. E veja que resiliência tem muito a ver com pessoas, né? Que é aquilo que você tinha comentado, né? Então é pessoas, né? Exato. Legal. Eu queria fazer uma perguntinha também para o professor Fernando. Eu tenho aqui no meu script aqui uma pergunta que eu queria saber sobre assim da forma, pensando assim, na forma como as empresas são geridas, tá certo? Qual é o impacto? Quais são os principais impactos dessa transformação digital que nós tem acontecido aí sobre os sistemas de gestão dessas empresas? Legal, Afonso. De novo, né, a resposta está nas pessoas, né? Como o Navarro acabou comentando. Mesmo né? Pensando em sistema de gestão? Mesmo pensando assim, sistema de gestão. Não, com certeza. Deixa eu até colocar aqui alguns pontos, né? A gente tem feito alguns estudos de caso com várias empresas, nos quais a gente tem tentado entender, sob o ponto de vista da aplicação dessas novas tecnologias, o que aconteceu, o que mudou, né, na realidade das empresas, no dia a dia
das empresas quando elas acabaram aplicando essas novas tecnologias ali no seu dia a dia de forma a se transformar digitalmente, de alguma forma mudar ou ter essa disrupção na forma pela qual elas acabam competindo no mercado, né? Então a gente encontrou algumas coisas interessantes. A primeira delas é o achatamento da hierarquia, né? Então a gente tem percebido que empresas que se transformam digitalmente estão cada vez mais achatadas hierarquicamente. Aquela ideia do supervisor, né? Aquele cara que fica lá observando só as coisas que estão acontecendo, né? E que de fato não está conectado com a geração de valor, com o produto, né? Está desaparecendo, né? Esses papéis intermediários de gestão, eles estão desaparecendo, né? Então assim, ou você está conectado com a geração de valor, ou você está conectado com a estratégia, né? Não tem mais esse papel intermediário. Esse papel intermediário, ele de fato está sendo substituído pelo uso da tecnologia, tá? Outra coisa que a gente tem percebido, né? Aquilo que eu já comentei, que o Navarro também reforçou, essa adoção de algumas formas mais ágeis de gestão de equipes, com foco em resolver o problema, com foco em explorar, com foco contínuo de você avaliar a aplicação das tecnologias, né? Como a gente estava falando, o mundo que a gente vive é um mundo VUCA, né? Que é um outro termo que tá aí na moda, né? É um mundo que tem muita incerteza, né? Até o Navarro comentou, né? E essa incerteza a gente não consegue resolver do dia para a noite, não consegue resolver com grandes projetos. Então a gente tem que ter uma forma de conseguir avaliar as nossas ações de maneira gradual, de maneira gradativa, né? E a adoção de formas ágeis de gestão, né? De métodos ágeis de gestão é uma outra mudança que a gente tem percebido. Então empresas que têm implantado tecnologias para transformação digital de maneira bem sucedida são empresas que acabam adotando um mindset ágil também, tá? E uma outra coisa que a gente também tem percebido é a redução de papéis mais operacionais, né? Aqueles papéis que podem ser de alguma forma substituídos pela tecnologia. E aí vem de novo, né, aquilo que a gente estava falando de aumentar as competências das pessoas, né? As pessoas elas vão precisar ter competências diferentes, né? Talvez até competências como o Navarro tinha comentado em outra resposta relacionadas ao tratamento de dados, à análise de dados, que a gente tem percebido que isso tem aumentado, né? Ou seja, de um lado a gente tem reduzido esses papéis que são papéis mais operacionais, por outro lado a gente tem percebido esse aumento em papéis que são papéis mais relacionados à análise de dados, à tomada de decisão, a decidir o que fazer, a inovação, né? E assim por diante, né? Então assim, essas são algumas das principais mudanças que a gente tem percebido, né? Ou seja, né, encarar a transformação como essa jornada, né, que além de transformar você do ponto de vista do negócio, né, tem também um impacto na tua própria estrutura, né? Entendi. Professor Navarro, no começo, quando eu estava falando sobre o seu pequeno currículo ali, mencionamos aí sobre a sua experiência na Bematec e na Eugin, né? São duas empresas aí, você atuou como pesquisa e desenvolvimento. Eu queria saber a sua visão da proximidade, tanto da universidade de um lado e da empresa, com foco, na verdade, nessa transformação digital. Qual é a sua visão sobre isso? É uma necessidade vital. O pessoal fala, mas a academia está muito longe da indústria, o professor vai para um lado, o pesquisador vai para um lado, a indústria tem que ir para o outro. Desculpa, isso fez... Essa cultura brasileira, na Alemanha não é assim, nos Estados Unidos não é assim. Isso é uma coisa que foi criada em algum momento no Brasil. E no momento eu estava fora, nem acompanhei essa transformação. Gente, está errado. Nós precisamos de novos conhecimentos, precisamos de aprendizado. A academia ela tem uma função primordial, é de colocar pessoas no mercado cada vez mais capacitadas, melhores capacitadas. Não capacitadas com a tecnologia do passado. Desculpa, é passado, é tecnologia do futuro. Então faz parte do nosso processo, é vital. Vocês, professores que estão no dia a dia da academia, vocês estão pesquisando, vocês estão respondendo perguntas ou fazendo perguntas que ainda não foram feitas. Vocês estão um passo à frente nessa pesquisa, nessa busca desse conhecimento. É parte nossa da indústria agora chegar perto de vocês e começar a fazer as perguntas para vocês para ver se elas convergem. E muitas vezes a área de pesquisa de vocês está numa linha, a empresa está na outra, mas vocês, professores, conhecem outros professores que estão alinhados com a indústria. Então, desculpa, eu acho uma ignorância, é ignorar realmente o valor agregado da academia, a indústria não se aproximar dela. Então, assim, ela é vital. Essa questão da inovação aberta, tá no sangue. Tem que fazer, é colaboração, é colaborativo. A palavra da moda é colaborativo. Esse troca de conhecimento, um dos pilares que eu coloquei é novo conhecimento. Aonde a gente vai buscar esse novo conhecimento? Na academia. Então, vocês, professores, a indústria precisa respeitá-los novamente.
nós precisamos dessa proximidade. Eu sou uma pessoa que uso muito a academia, faço muitos projetos, busco muito isso e vou buscar muitas respostas dentro da academia. E nunca tive uma decepção de chegar lá e não ter alguém. Então, os professores que estão aqui, vocês dão respostas, né? Professor Afonso, nós já tivemos sentado numa mesma sala de reunião com a indústria, dando respostas para as indústrias. Então, assim, é vital. Minha resposta. Então, vai dar aquela pergunta, mas quem tem que ir a quem? Vou ser muito mais sincero. A indústria, ela tem que ir na academia. Porque a indústria sabe qual que é o problema que dói no calcanhar dela. A academia sabe qual que é a pergunta, a próxima pergunta a ser feita. Não talvez para o mercado, mas para novas tecnologias. Quem entende no mercado é a indústria, é ela que tem que fazer a pergunta para vocês. E não vocês pensarem em qual pergunta fazer para a indústria, porque vocês não estão no dia a dia da indústria. Eu sei que muitos industriais querem que vocês vão até a indústria para ajudar eles a crescerem. Não. É a indústria que tem que ir até vocês com as dores delas, com as perguntas delas e dar isso para vocês como insumo para pesquisa, insumo para trabalho, para compartilhamento de conhecimento e enriquecimento. Colaboração. Entendi. Uma pergunta rápida. Sobre esse mesmo tema, professor Fernando. O senhor vê realmente como estratégico essa parceria entre universidade, empresas, startups? Porque algumas empresas, vou dizer assim, algumas empresas têm realmente buscado, a universidade tem buscado. O senhor vê como realmente uma colocação, ela realmente é estratégica para a empresa poder fazer essa transformação digital? Extremamente estratégico, né? Inclusive, Afonso, até já citando, tem uma estudante de doutorado que eu ajudo a orientar, ela é orientada do professor Carlos Quanti, da Escola de Negócios, né, da PUC, né, a Clarissa Rocha, e ela tem feito uma pesquisa bastante extensa com relação a essa questão do papel da colaboração dentro desse contexto da transformação digital, no caso dela, mais especificamente para a indústria 4.0. E ela fez vários estudos de caso no Brasil, fez vários estudos de caso no Reino Unido, né, onde ela foi também para coletar algumas informações, e ela percebeu muito isso, né, que as empresas, elas já têm percebido, e as empresas que têm tido sucesso nessa transformação digital, elas têm percebido que elas não têm a capacidade de sozinhas abraçar o mundo, de se transformar digitalmente, né? Não é um processo que elas vão fazer sozinhas, que elas vão ir lá e adquirir as competências, adquirir recursos, adquirir tecnologia, e com base nisso elas vão conseguir dar um jeito, né? É necessário a colaboração, elas precisam colaborar, né? Elas precisam colaborar com a universidade, elas precisam colaborar com startups, elas precisam colaborar com parceiros de negócios, com fornecedores, elas precisam montar uma estratégia que vai ajudar elas a acelerar esse processo de transformação digital, porque é aquilo que a gente já falou, né? O próprio Navarro já chamou atenção, né? Isso precisa ser feito de maneira rápida, né? Se você não fizer isso rapidamente, o teu concorrente vai fazer e aí depois você vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Então precisa ser feito de forma rápida, tá? Um outro detalhe que eu queria só comentar também rapidamente, né? É que também não é só uma questão de colaboração com esses parceiros, né? Universidades, startups, empresas e assim por diante. Existe também uma questão de colaboração com os seus próprios clientes, que é aquilo que o Navarro estava falando da inovação aberta, né? Então, assim, usar toda essa sua estrutura para tentar entender melhor quais são as necessidades do cliente e tentar entender como que você pode aplicar essas tecnologias para atender melhor a essas demandas dos clientes, né? E talvez até transformar a maneira pela qual você opera o teu sistema de produção de forma a trazer essas demandas para mais próximo de você, para você poder atender. Tem um exemplo bem interessante que vale a pena citar e quem for atrás depois vale a pena dar uma olhadinha, que é uma empresa chamada Local Motors, né? Uma empresa americana, né? E ela é uma empresa que ela fabrica, basicamente fabrica carros, né? Então ela nasceu como uma empresa que fabrica carros, mas fabrica carros num esquema de cocriação, né? Então o que acontece, né? Ela não tem os modelos definidos, você entra num ambiente de cocriação no qual você acaba interagindo com uma grande quantidade de pessoas que são pessoas apaixonadas por carro, né? Lá você monta o projeto do seu carro, né? E com base nesse projeto você envia para uma das microfábricas que eles têm espalhadas ao redor dos Estados Unidos. E aí você vai lá, em 2, 3 finais de semana, com a ajuda de alguns amigos, você vai lá e fabrica o seu próprio carro de acordo com aquilo que você queria, né? Então, é uma mudança de paradigma bastante grande, né? Precisa de colaboração com o cliente, mas também precisa, nesse
caso de colaboração com vários outros parceiros que podem habilitar que isso aconteça. Boa parte do carro é impresso em 3D, por exemplo, né? Usa manufatura aditiva para poder ser fabricado. Então é uma coisa bem bacana, bem diferente, né? E está no cerne disso, né? É a colaboração, né? Essa ideia de que, né, sozinhos, né, nós não conseguimos chegar muito longe, mas juntos a gente é mais forte e a gente consegue dar um passo gigantesco. Legal, sinergia, né? Eu vou falar um pouquinho aqui. Eu sei que investimento não é apenas dinheiro, mas eu quero falar agora sobre dinheiro, tá bom? Professor Navarro, por gentileza, afinal de contas, promover esta transformação digital requer muito investimento? É muito caro isso? Acho que a gente devia fazer uma outra pergunta. O que é caro? Uma vez meu diretor perguntou para mim, não, Navarro, o projeto de 1 milhão tá caro, o projeto de 100 mil é barato. Eu olhei para ele, não, desculpa, não é o projeto de 1 milhão que é caro ou de 100 mil que é barato. Caro para mim, barato para mim, é você fazer o investimento sem retorno. Se eu investir 100 mil no projeto que para você é barato e não me trouxer retorno nenhum, e eu investir 1 milhão no projeto para você é caro e ele me retornar muito dinheiro, desculpa, o projeto caro era de 100 mil, não de 1 milhão. Então, a questão principal aqui não é o que é caro, é barato. O principal aqui é qual a sua estratégia. Então, tem algumas empresas no Brasil que ainda estão na indústria 2 ponto alguma coisa. Não entraram nem na 3.0. Desculpa, para essa indústria que demorou anos para começar a fazer uma transformação, ou para começar a fazer o primeiro passo da transformação, que é a digitalização, que tem muita gente que acha que passar cabo azul na fábrica, colocar o Wi-Fi na fábrica é transformação digital. Não, isso é digitalização, isso é infraestrutura. Então tem muita empresa que está rodando com coisas, desculpa, com ferramentas de 40 anos. Essa empresa, vai sair caro. Agora, para a empresa que já está vindo, fazendo pequenos passos, pequenas coisas, vai sair barato. Eu faço uma brincadeira. Não, mas a minha máquina é antiga, eu quero fazer uma análise preventiva dela, agora vou ter que trocar a máquina para colocar um sensor lá dentro para poder medir. Então vai ser muito caro porque eu vou ter que trocar a máquina. Eu falei, não. Um sensor de efeito Hall que você compra ali na 25 de maio, lá em São Paulo, atrás da China, pelo Alibaba, AliExpress, você coloca na tomada. Desculpa aí, mas vamos lá, é simples, né? Não estou fazendo propaganda, não sem querer, gente. Desculpa aí. Mas você compra um sensor de efeito Hall, põe na tomada e mede levantamento de dados, a corrente de uso do equipamento em sua condição normal. E começa a monitorar aquilo ali. Com base naqueles dados, que é um sensor pequeno, barato, com Bluetooth, você consegue já tirar informações daquele equipamento antigo. Então, na realidade, a questão de caro e barato está muito mais relacionado com a sua estratégia. Então, qual que é a estratégia? Não tem estratégia nenhuma. Desculpa, qualquer coisa vai ser caro. Entendi, excelente. Chegou uma pergunta aqui para mim. O espectador Gabriel Zanon, ele faz a seguinte pergunta. Na visão dos professores, quais são os impactos nos critérios de avaliação e priorização de projetos para a jornada da transformação digital? Querem que repita a pergunta? Pode, assim, quais são... Um abraço. Hã? Pode deixar que eu respondo. Um abraço para o Gabriel Zanon, conheço ele, né? Legal que ele esteja assistindo a gente, né? Eu acho que os impactos são bastante grandes, né? Inclusive a gente tem feito alguns estudos em alguns projetos, né, a respeito de como que a gente pode realizar essa priorização de projetos, né? É claro que tem que mudar um pouco o próprio modelo de priorização, aquele modelo, vamos dizer, estático, né, que há um tempo atrás ele era o modelo adotado pela maior parte das empresas, né, um modelo baseado naquele orçamento anual, né, no qual você decide como que você vai investir o teu bolo de dinheiro, começando em janeiro, e daí depois você não tem mais espaço para mudança, e que aí você só vai mudar depois de passado um determinado tempo, assim, porque esse modelo ele não funciona mais, né? Você tem que ter um modelo mais ágil de gestão, né? Um modelo em que você, de alguma forma, já vai... avaliando a possibilidade de ganho, né? Faz essa análise de custo-benefício à medida que você vai explorando as suas alternativas, né? Tem algumas empresas que já elas estão adotando um modelo desses, né? Um modelo que está muito mais parecido com a ideia da gestão ágil de projetos, né? Do que
nesse ciclo que a gente chama de ciclo de orçamentação clássico, né, relacionado a projetos, né? Mas claro, né, você precisa, né, assim como o Navarro tinha comentado, né, saber exatamente onde você quer chegar, saber quais são os seus objetivos, né, definir claramente quais são os critérios, né? Uma vez que você consiga definir claramente quais são esses critérios, aí você consegue realizar essa priorização. É uma priorização que ela precisa ser meio que feita online, né, e em passos curtos, né? Você não vai fazer uma aposta no projeto inteiro ou se comprometer com o projeto inteiro, né, sem que você tenha explorado um pouco e tenha visto de fato o potencial de ganho com isso, né? Tá muito mais próximo com uma ideia de seleção de projetos de inovação do que de seleção de projetos para investimento, né? Legal. Não sei o que Navarro acha disso, né? Gente, é exatamente nessa linha. E uma das coisas que eu queria colocar e parabenizar, eu vi vários projetos bem relevantes dentro da PUC, que faz essa análise, essa mensuração, usando vários critérios, e no fundo ele te faz um diagnóstico. E com esse diagnóstico, o diretor da empresa, com base na estratégia da empresa, vai saber fazer a priorização. Você tem que escutar o mercado, desculpa. O cliente em primeiro lugar. Ele paga o salário da empresa, ele paga os produtos da empresa, ele que traz a receita para dentro. Cliente em primeiro lugar. Aproveitando a pergunta do coronavírus, pós-coronavírus, nós vamos mudar o nosso comportamento de compra. Muitas empresas, se não forem para o mercado agora, escutar novamente o nosso modelo mental, digamos, nosso novo modelo mental, vão ter vários problemas para criar novos produtos. Então, assim, qual que é a estratégia? Pós-coronavírus, vai para o mercado, escuta o cliente, entende a nova realidade, a nova cultura, a nova necessidade, volta para dentro de casa e reacerta os projetos. Eu trabalho na área do varejo. A área do varejo, as lojas estão fechadas, shopping centers estão fechados, ninguém está abrindo. Está todo mundo comprando digital. Eu trabalho para o varejo físico. Ele pergunta, acabou o varejo físico? Não. O varejo eletrônico vai aumentar, as pessoas estão se adaptando mais, estão comprando mais. Só que o varejo físico vai virar um varejo de experimentação. Nós vamos querer ir na loja para experimentar o produto. A gente vai comprar pelo celular, mas a gente vai querer pegar, experimentar, conversar com pessoas, se relacionar. Então, assim, olha os paradigmas, olha a dicotomia. A gente tem que saber como fazer negócio no meio disso. Então, o que eu vou priorizar? Nesse momento, é escutar o cliente no mercado. Legal. Realmente, deixa eu pegar um gancho um pouquinho vou pegar um gancho no que o Navarro também acabou comentando, né? Tem uma startup aí que é filha da PUC também, né, de alguns estudantes ali do PPGEPS, né, que justamente tem ajudado nisso, né, tem ajudado as empresas a encontrar esse caminho, né, no sentido de fazer a avaliação para que elas possam realizar essa priorização dos projetos, né. A Go44, ela tem ajudado as empresas a fazer isso, né. Eu acho que é um ponto bem interessante, né, assim, de você usar de forma sistemática essa avaliação do teu estado atual, né, para que você possa então encontrar o teu caminho, uma vez que você saiba e consiga construir, né, esse teu roadmap, né, onde que você quer chegar, né? Ótimo. Antes de avançar, só um recadinho. Eu peço desculpas a você, nós vamos avançar um pouquinho depois das 9 da noite, depois das 21, em virtude de um problema técnico que nós tivemos, aí logo no começo do nosso webinar, tá bom? Peço desculpas a você. Professor Navarro, com relação a dinheiro, novamente, vou voltar a esse tema ali. Existe algum fundo de investimento, alguma forma de fomento que possa realizar essa transformação digital? E ainda mais, é importante que o senhor considere também empresas grandes e pequenas, né? Porque elas também têm essa preocupação. E se existe essa forma de captar algum recurso, quais são a maneira como elas podem captar isso e quais também são os riscos? Existem vários mesmo, desde BNDES, FINEP para grandes empresas, BRDE para médias empresas, SEBRAE agora para micro e pequenas empresas. Então, o governo fez um contingenciamento de um Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, esse dinheiro acabou indo para um projeto chamado Embrapi. É um projeto onde o governo arca com 30% do custo do teu projeto, o instituto ainda pode arcar com mais 30%. Então, se para pensar, um terço, né? Então, assim, com um terço do dinheiro, você está fazendo um projeto de inovação tecnológica. Então, essa é a história. Mas onde que está tudo isso? Nós temos em Curitiba institutos desse nível. Então, então existe dinheiro. É claro, não é um dinheiro barato, gente. Não é um dinheiro e não é um dinheiro tão rápido assim. Se quer um dinheiro rápido, você vai no banco e pega, o banco também tem dinheiro para te dar. É claro que o banco vai te cobrar um juro maior, porque o dinheiro está disponível como fluxo de caixa. Esses investimentos de BNDES, FINEP, é um dinheiro muito mais barato e muitos deles, a taxa de juros é abaixo da inflação.
Então, desculpa, é muito barato trabalhar com esse fundo. É o dinheiro mais barato disso no Brasil. Mas por que as empresas não pegam esse dinheiro? Por que as empresas têm dificuldade em buscar esses projetos? Eu vejo por duas coisas. Primeira coisa, qual é a sua estratégia? A empresa não tem uma estratégia definida, ela não faz um plano de negócio direito, ela não faz... mas o plano de negócio é uma coisa do passado, nós temos que ter metodologias ágeis. Não, desculpa, se você está trabalhando com dinheiro do governo, é dinheiro de imposto, é dinheiro das pessoas. Você vai ter que se planejar um pouquinho mais. Você vai ter que saber aonde você quer chegar. O rápido é a mudança no meio do caminho para chegar onde você quer. Mas você tem que saber, pelo mínimo, onde você quer chegar. O caminho que você vai fazer lá é diferente, isso é ágil. Mas aonde? Desculpa. Eu não vou começar um projeto com o dinheiro do governo para ir para a direita e depois eu vou correr para a esquerda. Eu falei, não, no mínimo você correr para o norte, né? O mínimo para nordeste ou para noroeste, mas no meio do caminho dizer para ir para sul, desculpa, daí você pagar o mico, daí vai ficar caro. E o segundo ponto é usar as academias. Tem muito fundo que se você colocar a academia junto para te ajudar, vem esse dinheiro muito mais rápido, com muito mais segurança e muito mais tranquilidade. Até o professor Anderson, que está com a gente aqui nos apoiando, ele é um especialista nessa área dentro da PUC. É um trabalho principal dele dentro da PUC. Então, ou seja, eu não sei o que fazer. Tem pessoas dentro da casa que está aqui nessa live com a gente, nos ajudando, que sabe como fazer isso. Então, assim, tem. Mas qual deles é o melhor? Depende do seu projeto. Baseado no projeto, você vai escolher o fundo. Então não adianta você... E uma das coisas que os próprios fundos dizem, não me venha pedir primeiro dinheiro para depois fazer estratégia. Porque a pergunta que eu vou fazer para você, na hora que eu te der 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, o que você vai fazer com esse dinheiro? Se você não souber o que fazer com esse dinheiro não sai da conta. Então, assim, tem ao rodo. Fundação Araucária, gente, aqui no Paraná, que é dinheiro do próprio governo, tem bastante, para todas as empresas. Qual que é o risco? O risco é se você tiver uma má estratégia. Se a estratégia for ruim, daí você tem um problema. Porque esse dinheiro tem que ser devolvido para o cofre do contribuinte. Então, assim, tem garantias reais, tem um monte de coisas que tem que dar em cima disso. Existem empresas que são garantidoras de crédito. O próprio Sebrae é uma das maiores garantidoras de crédito que nós temos aqui no Paraná. Então, olha só, Sebrae, que muitas vezes as pessoas não entendem o que ele faz, ele está dando muita ajuda a muito pequeno empresário que está nascendo. As startups, principalmente. Então, tem bastante investimento. Mas, primeiro ponto, qual é a sua estratégia? Entendi. Bom, professor Fernando, eu tenho aqui uma questão ainda também colocada a respeito de planos nacionais. Afinal de contas, existe realmente planos nacionais que possam ajudar essa jornada aí de transformação digital, essa transformação digital? E quais os principais enfoques desse plano? Sim, tem, Afonso. E acho que o Navarro já comentou sobre algumas das possibilidades aqui no Brasil, né? E, na verdade, ao redor do mundo inteiro, né? Vários países eles acabaram montando planos nacionais para tentar acelerar esse processo de transformação digital, principalmente sob o ponto de vista das indústrias, né? Então, assim, do ponto de vista industrial, esses planos eles existem. No Brasil, ainda é um pouco tímido, né? Se a gente for colocar em comparação o volume de recursos com relação a outros países, né? Mas também existe, né? É claro, né, que a situação de pandemia que a gente está vivendo agora, ela é um fator de contingência que acaba afetando de maneira bastante forte todos esses negócios, né? Mas só para citar alguns para você, né? E são planos que a gente até como país a gente pode se espelhar para tentar montar coisas parecidas no futuro, né? A China tem um plano que eles chamam de Made in China de 2025, né? Os Estados Unidos têm um plano que é desde 2011, né? Que eles chamam de Advanced Manufacturing Partnership, né? É um plano no qual eles investem já investiram, né? E estão investindo cerca de 2 bilhões de dólares, né, desde 2011, né, então é uma quantidade de dinheiro bastante grande para fazer isso, né. A Alemanha, né, montou o termo Indústria 4.0, na verdade, vem de um plano nacional de modernização do próprio setor industrial, né, que da Alemanha. Na Holanda tem um plano chamado de Smart Industry, e aí tem vários exemplos, né. Agora, qual é o principal enfoque desses planos, né, que talvez seja interessante a gente perceber para a gente poder estabelecer uma mira, né, de para onde que a gente corre, né, qual é o caminho que a gente vai, né, que é um pouco aquilo que o Navarro falou, né, vamos para a direita ou vamos para a esquerda, né, e a maior parte desses planos está incentivando ou tentando fomentar a inovação, né, destacando o fator humano, né, com um princípio principalmente, uma lógica principalmente econômica, né, uma lógica de tentar entender
como é que você usa melhor os seus recursos, né? E os 3 pontos principais que a maior parte desses planos acabam tratando, né? Em primeiro lugar, é justamente essa questão de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, fomento para você poder estabelecer estruturas de pesquisa e desenvolvimento das empresas, né? A segunda parte, né, é capacitação e treinamento, né, é fomento para você poder capacitar a sua força de trabalho, seus colaboradores, né, treinar essas pessoas para que elas sejam versadas, né, nas tecnologias e comecem a perceber diferentes formas de aplicação dessas tecnologias. E segundo, é de modernização de infraestrutura, né, que é aquilo que a gente até estava comentando no início, né, que a infraestrutura ela acaba sendo quase que um fator habilitador. Se você não tem infraestrutura, você não pode nem começar a brincar, né? E talvez aqui no Brasil a gente ainda esteja tentando montar um pouco ainda essa infraestrutura para, de fato, a gente poder colher os frutos relacionados ao uso das tecnologias digitais, né? Entendi. Tem uma pergunta que chegou para nós, que vai endereçada ao professor Cláudio Navarro. Professor, por gentileza, a Marlene pergunta: qual o impacto da alteração da lei da informática para as empresas nacionais? Bem, olá, Marilyn, tudo bem? A lei de informática ela foi alterada pela questão da OMC questionar muito a forma como o Brasil vinha dando benefícios para as empresas, né? Então, muitas empresas estavam usando benefícios fiscais como custeio, não como um incentivo fiscal para que você pudesse crescer e se desenvolver. Por questão de mercado, por questão de má gestão, não vou culpar ninguém, tá? Então, tem empresas que fizeram mais para um jeito, outro para o outro. Só que, nessa equiparação que a OMC pediu, a lei de informática ela mudou de uma forma que mexe direto no fluxo de caixa das empresas. Ou seja, o que mata a primeira coisa que salva uma empresa, gente, é regra. A primeira coisa que salva uma empresa é dinheiro. A segunda, pessoas. Você pode ter as melhores pessoas do mundo. Se você não tiver dinheiro, desculpa, não vai. Se você tiver todo o dinheiro do mundo e não tiver as pessoas, também não vai. Mas a primeira coisa é dinheiro. A mudança da lei de informática, ela gera um impacto direto de fluxo de caixa de 3 a 4 meses, no mínimo, numa empresa. Então, ou seja, imagina você que está ali com problema de fluxo de caixa, a lei muda, são 3, 4 meses. O que eu faço? Vou pegar dinheiro do banco, não tenho dinheiro, vou me alavancar, vou fazer alguma coisa. Então, esse dinheiro acaba virando caro, mas em algum momento esse fluxo de caixa estabiliza e se você fizer uma excelente gestão. O que está custando caro na lei de informática nova é a gestão da lei. Os gerentes que estão envolvidos com ela, as pessoas que estão envolvidas com essa lei, elas têm que se especializar, têm que saber o que fazer, ela tem que literalmente controlar essa lei na mão. Antigamente o pessoal pegava isso com benefício e vamos fazer. Hoje não, hoje é na mão. Por que eu digo na mão? Está tendo muita auditoria também em cima disso. Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então o risco ficou maior. Dá para abandonar ela? Não. Não. Só que você tem um impacto. O problema é que o Covid veio em cima e o Covid impacta diretamente no fluxo de caixa das empresas. Então, para quem estava usando a lei de informática, já teve impacto direto a partir de abril. 1º de abril, o impacto em fluxo de caixa. Então, só daqui 3, 4 meses que você vai começar a recuperar esse dinheiro. Veio o Covid, mais fluxo de caixa. Então, mas na hora que todo esse fluxo de caixa estabilizar, a lei de informática ela volta, na minha opinião, à maneira normal de ela ser gerida, ou normal de ser executada. Por uma questão de gestão muito forte. As grandes empresas que têm volume estão preferindo ir para Manaus. Por que para Manaus? É o caso da Bematec com Meujinha. Agora a pós-produção está em Manaus porque tem volume em Manaus. Porque a lei de informática em Manaus ela teve um impacto muito pequeno. Porque lá já existia um incentivo. Então elas se adequaram. Mas para quem ficou fora de Manaus, é fluxo de caixa. Se aperta o máximo que você puder, coloca pessoas para gerir. Não adianta mais colocar estagiário, não dá mais. Agora são pessoas que têm literalmente consultoria, precisa de uma boa consultoria, porque ela vem mudando, ela tem várias, é uma lei feita por engenheiros, escrita por advogados, então ela é cheia de truques e tricks que você precisa aprender. Então, objetivamente, melhor gestão em cima da lei, fôlego para aguentar esse fluxo de caixa, depois estabiliza. Ok. Tem mais uma pergunta aqui do Rafael Fayette. Ele questiona a seguinte coisa: na estratégia de transformação digital, vários aspectos organizacionais, então aspectos organizacionais, tá? Vários aspectos organizacionais precisam ser considerados. Poderia comentar quais aspectos os professores consideram essenciais nessa estratégia? Aspectos organizacionais. Se possível, começar com o professor Fernando, pode ser?
Claro, com certeza. Um abraço aí para o Rafael Fanhet, também aluno do PPGEPS. Então, eu acho que eu destacaria uma coisa que a gente já comentou, né, que é a questão de você ter uma estratégia clara, uma estratégia bem definida, né? Com base na estratégia, você montar uma estrutura que seja uma estrutura de gestão que contemple essa ideia de agilidade, né, que assim que você consiga responder de maneira rápida a demandas e explorar as alternativas da aplicação das tecnologias de forma que você consiga se reestruturar o mais rápido possível, né? E o segundo ponto é usar e abusar das colaborações, né? E colocar e incluir, né, essa ideia de colaboração e as diferentes formas de colaboração de uma maneira quase que orgânica dentro, inclusive, da sua própria estrutura, da maneira pela qual você vai operar. Então, acho que talvez esses 3 pontos, né, sejam pontos essenciais, né, assim, de definir a tua estratégia, saber para onde você quer chegar, né, aquilo que a gente já comentou várias vezes, né, ter uma estrutura que seja uma estrutura mais ágil, que permita que você consiga pivotar, que você consiga mudar, que você consiga explorar, que você consiga inovar, né, e abusar das tuas colaborações, abusar dos teus parceiros, né, não ficar sozinho, né, não ficar sofrendo sozinho, né, usar de fato esses parceiros para poder gerar novas ideias, oxigenar a tua organização, né, e com base nisso definir novos rumos, tá? Legal. Chegou uma pergunta que eu particularmente gosto mais, né? É a pergunta que eu gosto bastante porque ela fica bastante aberta e eu queria fazer a pergunta para vocês, na verdade queria pedir dicas, ok? Uma sessão de dicas, assim, começando aí com o professor Navarro, por gentileza. Qual então seria as suas dicas para como seriam as maneiras de conduzir melhor as pessoas das empresas? Vocês falaram já em pessoas bastante, né? A importância das pessoas nesse processo de transformação digital. E professor Fernando, eu queria que comentasse rapidamente também sobre a importância da capacitação para a preparação das pessoas nesse momento aí de transformação digital. Começamos aí com o professor, então, Cláudio, por gentileza. Então, vamos lá. A dica já vai responder um pouco a pergunta anterior também. Gente, existe uma charge que eu vi há muitos anos, que o diretor, era um barco, né? Tá um barquinho lá, o negócio não vai para frente. Daí o cara da ponta reclama com o de trás, que o diretor reclamando com o gerente, o diretor com o gerente geral reclamando com o gerente com o supervisor e tal. Daí chega a tomada de decisão. Sabe uma coisa? Demite o remador. É ele que não está remando. Tem um remador e 9 pessoas para dar ordem. Bem, vamos inverter a situação. Demite essas outras 8 pessoas. Todo mundo tem que remar. Eu acho que é uma brincadeira que a gente faz, é praticar uma coisa que a gente chama de TBC. Com cuidado que eu vou falar, né? Tirar a sua da cadeira. Gente, professor Fernando, exatamente isso. Relacionamento, colaboração, se movimentar. Eu vejo muito gerente de PowerPoint, eu vejo muito vendedor de PowerPoint, eu vejo muito gestor de planilha Excel. Cara, não é mais isso. É gestor de pessoas, relacionamento, conversa. E sabe aquele garoto novo que te provoca, que te irrita, que te desafia? Que às vezes no fundo, você quer virar presidente mais cedo? Ele não quer virar presidente, ele não quer provocar. Aquele garoto que dá vontade de demitir, ou aquela pessoa irresponsável que dá vontade de demitir, talvez essa seja a pessoa que vai salvar a sua empresa, e não aquelas pessoas acomodadas do passado. Então a dica que fica é: procure as pessoas incomodadas. Vá atrás das pessoas que querem fazer a diferença. Não, mas ele é meu amigo. Convida teu amigo para tomar cerveja em casa, fazer teu churrasco, ajuda ele a arrumar um emprego. Mas na tua empresa, se teu amigo, se ele for acomodado, você está com um problema sério junto contigo. Então, assim, movimento. Gente, relacionamento, colaboração, essa fica a minha dica. Legal, professor Fernando. Legal. Vamos lá, então, o Afonso perguntou aí de questões relacionadas à capacitação, né? Eu acho que a capacitação é essencial, né? Então, acho que sem que você se capacite, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista gerencial, né? De tentar entender e se colocar no lugar em que você se sinta, de certa maneira, desconfortável, né? Para que você possa, de fato, acabar aprendendo, né? E apreendendo, né? Novos conhecimentos, né? Eu acho que não, assim, a sua jornada vai ser cada vez mais difícil, né? Então acho que se eu fosse dar um conselho, né, ou uma dica, né,
para as pessoas, para os indivíduos, né? Busquem se capacitar, tentem entender esse movimento de transformação digital, né? Não é fácil, né? Mas a aplicação e o uso das tecnologias, a partir de agora, ele vai ser cada vez mais frequente, né? E quem não for um letrado digital, né, tem a tendência a acabar ficando meio que de fora do mercado, né? Ficando meio que de lado, né? E do ponto de vista do empresário, né, eu diria, né, assim, você tem a responsabilidade, claro, né, de também fomentar e capacitar a sua força de trabalho, né? Veja que a maneira pela qual você vai ter a tua própria estrutura organizacional, ela vai mudar, né? Ela tem que mudar, né? E você precisa capacitar as pessoas para que elas se sintam confortáveis, para que elas consigam exercer esses novos papéis relacionados à transformação digital, né? E existem diversos bons cursos por aí, e até você mesmo já comentou, né, Afonso, aí no início do nosso webinar, sobre os cursos de especialização que a própria PUC tem oferecido, né? Uhum. Excelente, aproveitando nesses cursos, né? Nós temos aí patrocinados alguns cursos: curso de Engenharia e Gestão da Indústria 4.0, Produção Flexível e Inteligente, Engenharia e Tecnologia para a Indústria 4.0, Fábricas Inteligentes e Conectadas, Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos na Indústria 4.0 e Gestão Ágil de Projetos em Engenharia e Indústria 4.0. Professor Navarro, o senhor queria comentar uma coisa? Sim. Só para as pessoas desmistificarem o mito, vamos fazer o mito e a verdade. Nós estamos aqui no webinar, estamos aqui online, então vamos lá. Tem muito curso online? Tem muito curso bom online? Tem. Dá para fazer? Dá. Mas desculpa, gente, tem uma coisa que um curso online não vai substituir jamais: networking. Uhum. Nós não estamos mais na era da informação, porque a missão do Google é mapear toda a informação do mundo. Então essa era já foi do Google, nós estamos na era do networking. Então assim, ok, pode fazer cursos online, seja como for, mas tire o momento de você ir à academia, conversar com os professores, olhar as pessoas nos olhos, depois da pandemia, por favor. Esse networking, gente, é muito mais importante do que o diploma de complementação de um curso. Eu fiz na coronavírus, fiz 10 cursos. Com quantas pessoas você conversou? Com nenhuma. Então, parabéns, tem 10 diplomas na parede. Não quer dizer muita coisa. Networking, gente, é muito importante. Aprendeu, assimilou a informação, troque com alguém, compartilhe, discuta. Isso é gerar conhecimento. Então, vamos buscar essa forma de networking. Eu acho que um dos resultados da pandemia vai ser o valor que a gente vai dar justamente para esses momentos presenciais. É verdade, é verdade. Vai. Faz falta esse relacionamento assim humano, esse calor humano, ter os amigos assim, conversar, bater papo, seja de negócios ou até mesmo, como falou aí, tomar um café ou coisa parecida, né? Bom, mais uma vez queria pedir a você que, por favor, inscreva-se no canal, não esqueça disso também. E se você gostou desse nosso bate-papo aqui, por favor, coloque ali como gostei também, pressione que vai ajudar, na verdade, a divulgação desse trabalho que estamos fazendo. Queria agradecer demais aos entrevistados aqui, professor Cláudio Navarro, professor Fernando Deschamps, foi realmente ótimo o nosso bate-papo, foi muito gostoso aí. Obrigado mesmo a todos vocês. Quero dizer ainda também que nós já temos o webinar do próxima quinta-feira já programado, o tema Inteligência Artificial, Aprendizagem de Máquina e Ciência de Dados, entendendo as diferenças e as aplicações. Realmente o tema é bastante propício nesse momento e é muito importante, então, que você possa sempre estar atualizado com esses itens aí também. É só isso que nós tínhamos para hoje. Queremos agradecer a você, pedimos desculpas aí por ter avançado um pouco o horário e ficamos por aí. Tchau, tchau.